Olá, sou o Alexandre Odo da Apple Comunicação. Neste vídeo vou detalhar para você as diferenças entre alguns tipos de placas de sinalização produzidas por empresas do nosso ramo. Como em todas as áreas, temos materiais diferentes que são utilizados nos mesmos produtos, para que o mercado tenha opções diferentes para utilizações distintas. Isso acontece nas placas de sinalização. Existem placas e placas. O tipo de substrato que é feita, o método de impressão direta na placa ou em vinil adesivo sobre ela, o tipo de tinta utilizada e a resolução da plotter de impressão, e também a sua qualidade. E claro, o acabamento final sobre esta impressão. Podemos ter inclusive duas placas com aspectos visuais idênticos, porém, você já se perguntou por que alguns letreiros, por exemplo, desbotam depois de poucos meses? Ou placas adesivadas, onde o vinil começa a soltar e descolar, ou até rachar? Ou ainda, placas mal impressas em baixa resolução, em que você mal consegue entender o que está escrito. Mas por que então existem produtos de baixa qualidade? Não deveria haver apenas os produtos de alta qualidade, durabilidade e resolução? O problema não está na qualidade dos produtos, e sim na aplicação errada em cada utilização. Por exemplo, dar uma aspirina para quem está com pneumonia. Porém, quem está só com uma dor de cabeça, a aspirina pode ser o mais adequado do que um antibiótico caro. Ou seja, se vou fazer um evento de vendas de um dia, posso produzir materiais promocionais e materiais não duráveis, pois este vai ser exposto por muito pouco tempo. Então, eu posso procurar materiais mais baratos para uma utilização rápida. Entretanto, se eu vou utilizar este material em um evento por semana, durante 3 anos, toda semana, vale a pena eu investir no material melhor. Em termos de placas de sinalização, temos dois materiais mais comuns, o PS e o PVC. Existem também madeiras, MDFs, Eucatex, lonas e outros. Mas vamos falar aqui hoje sobre o PS, que é o poliestireno, e o PVC, que é o policloreto de vinil. O primeiro, o PS, é uma resina termoplástica rígida, mais pesada e de baixa durabilidade em ambientes externos. Ela sofre com a exposição ao calor e aos raios UV do sol, e também à umidade da chuva. Os PS entortam, amarelam e racham, logo não é adequada para ambientes externos. São placas mais adequadas para a sinalização interna pelo seu menor custo. Já o PVC é um plástico vinílico que, por ter cloro em sua composição, resiste às exigências externas de sol e chuva. São ideais para as sinalizações externas e de utilização de longo prazo. O PVC é menos utilizado por conta do seu alto custo em relação aos PS. E, como visualmente é difícil diferenciá-los, a maior parte do mercado dá o nome de PVC para todas as placas, apesar de serem, na verdade, de PS. O cliente normalmente só vai perceber a diferença se a placa estiver externa e depois de alguns meses, quando o serviço já foi concluído, e provavelmente obrigará o cliente a refazer o material, gerando novas vendas futuras. Sistema de impressão. A exemplo dos substratos, faz toda a diferença a tecnologia do equipamento de impressão e o tipo de tinta que ela utiliza. Para se ter uma ideia, uma plotter solvente jato de tinta comum, que está em 90% do mercado, não tem filtros que bloqueiam os raios ultravioletas do sol, o que faz com que a impressão desbote e desapareça mês a mês, chegando ao ponto de não se conseguir ler a mensagem na sinalização. Para estes casos, a Apple Comunicação utiliza a impressão especial com as plotters UV, cujos materiais, após receberem a tinta, passam por um baixo fluxo de LEDs ultravioletas que reagem quimicamente com a tinta e provém uma secagem perfeita. E como a tinta recebe a luz UV para secar, o seu pigmento resiste às radiações ultravioleta do sol e das luzes fluorescentes dos escritórios, levando a imagem ao substrato. A forma mais comum em placas de sinalização é a aplicação de um vinil adesivo impresso em jato de tinta ou UV sobre as placas de PS ou PVC. Entretanto, esse sistema
pode passar por problemas como descolamentos e até rachaduras do vinil adesivo quando a face dos substratos PS ou chapas metálicas esquentam. A chapa se torna uma verdadeira frigideira, fritando dia a dia o vinil adesivo sobre a chapa. Por este motivo que a Apple Comunicação para placas externas imprime diretamente sobre a placa, eliminando a necessidade do vinil adesivo que poderia se deteriorar sobre a ação do sol e da chuva. Além disso, a tinta especial com filtro UV resiste longos anos sob o sol sem perder a sua cor, transmitindo a mesma mensagem original ao longo de muito tempo. Para efeito de comparação, uma placa de baixo custo, substrato, método de impressão, tipo de tinta, pode durar poucos meses antes de ser necessária a troca ou até 10 anos, produzida em material de qualidade adequado. Você está assistindo este vídeo e deve estar se perguntando: mas como uma empresa de comunicação visual, não seria melhor você vender o mesmo conjunto de placas 2 ou 3 vezes por ano por conta da deterioração, fidelizando o seu cliente? Sim, seria possível. Isso acontece no mercado. Porém, nós da Apple Comunicação preferimos vender um produto de melhor qualidade uma vez só. E quando o nosso cliente tiver uma nova necessidade, ou seja, uma nova sinalização diferente, ele vai lembrar daquela sinalização que já estava ativa por muitos anos, passando 100% da mensagem original e nos chamará novamente. Ainda nos poderá indicar para os seus amigos. Isso tudo mesmo tendo investido um valor maior do inicial. Pare para pensar. Você prefere gastar uma vez R$1.000 para ter um produto que vai durar 5 a 10 anos ou gastar R$600 2 vezes por ano durante 5 a 10 anos? Não existe produto certo ou errado, e sim adequado à sua necessidade. Se a sua necessidade for de uma festa de um dia, nós vamos produzir um material promocional de baixa durabilidade. Mas, se for algo mais importante e de longo prazo, conte conosco para produzir um material excelente e durável para longo prazo. A escolha é sua, estamos sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.